Gravando? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio. Agora eu vou apresentar para vocês aí uns vídeos. E aí, gravando? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio. Tô passando aqui para falar que eu tô com saudade de vocês. É mil vezes melhor dar aula presencial do que trabalhar com aulas online. A gente depende de vários fatores, tais como internet, outros recursos, enfim, softwares. É melhor em sala de aula, olhando no olho de cada aluno, respondendo as perguntas, enfim. Mas eu estou passando aqui para dizer que a gente vai entrar agora dentro de um conteúdo muito importante que é o sistema endócrino. Então, após esse vídeo, vai ter um vídeo aí falando sobre o sistema endócrino. Depois eu posto uma atividade para vocês com relação aos conteúdos desse sistema muito importante para vocês. Mas antes vamos assistir essa videoaula aí sobre o sistema endócrino, que vai ser importante para vocês futuramente compreender o conteúdo deste sistema, que não é muito fácil, é até complexo de certo ponto, tá ok? Mais um abração para vocês, fiquem com Deus e até mais. Dentro de você existe um sofisticado laboratório, um exército de mensageiros químicos que influenciam a sua vida de centenas de maneiras diferentes. Os hormônios correm pelo corpo humano 24 horas por dia. Eles controlam os mecanismos básicos como a fome, a sede, o sono e a disposição física. São eles que ajudam você a reagir nos momentos de tensão ou de perigo. Eles controlam cada segundo da sua rotina, disparando as mensagens que regulam o seu ritmo. Eles influenciam tudo, até mesmo o desejo sexual. Conheça agora o relógio químico do seu organismo em super interessante coleções. O corpo humano. Super interessante coleções O Corpo Humano. Glândulas e hormônios, o laboratório interior. A vida de cada um de nós acompanha as batidas do relógio da sociedade. Mas você também tem o seu ritmo diário, individual, e o funcionamento do seu corpo varia conforme o horário. O relógio biológico bate silenciosamente, governando a sua rotina do dia a dia. Ele pode se atrapalhar quando você fizer longas viagens aéreas, mudando de fuso horário. Todos os sistemas do corpo trabalham em conjunto e por isso você sente fome ao meio-dia e sono à noite. Você pode acertar o seu relógio quando muda de fuso horário, mas o seu relógio biológico não se reajusta da mesma forma. Algumas glândulas levam um certo tempo para mudar o seu ritmo de funcionamento em função de uma viagem internacional. Toda vez que uma nova rotina afeta os ciclos internos do seu corpo, você sente cansaço e desorientação durante alguns dias. Acontece dentro do seu organismo uma espécie de guerra química, conhecida como jet lag. O jet lag não seria problema se você tivesse apenas um único relógio biológico, mas o corpo humano tem muitos relógios internos, diferentes glândulas que seguem horários independentes. As glândulas produzem os hormônios, mensageiros bioquímicos que agem à distância. Eles costumam nadar no sangue até atingir o seu órgão-alvo, regulando o seu funcionamento. Até agora, os cientistas já identificaram mais de 100 diferentes hormônios. Em forma de cristal, eles apresentam uma estrutura incrivelmente bonita.
Alguns hormônios estão associados com emoções poderosas, como o amor, o ódio e o medo. Eles são fundamentais para você atingir a sua altura de adulto. Também são secretados em situações de estresse, preparando o corpo para reagir adequadamente diante de uma situação de perigo. Os hormônios decidem até mesmo o sexo de um indivíduo, se ele vai nascer homem ou mulher. Os hormônios agem de uma forma parecida com o sistema nervoso. Sinais elétricos são enviados pelo cérebro e fluem pelo corpo. O cérebro é quem comanda o funcionamento das glândulas. Vários órgãos participam do sistema de controle hormonal do corpo. O cérebro, o pâncreas, as glândulas sexuais e a tireoide, entre outros. Eles produzem diversos tipos de hormônios que afetam o organismo de várias maneiras. Os hormônios fluem na corrente sanguínea e são levados para todos os pontos do corpo. Apenas determinadas células possuem os receptores apropriados para responder aos hormônios. Alguns hormônios afetam milhares de células, outros apenas algumas. Mesmo em concentrações muito baixas, os efeitos podem ser significativos. Esta molécula é atraída por um receptor que reage com o hormônio do crescimento. As células serão estimuladas para produzir o crescimento do corpo e a reposição de tecidos. Quando o seu corpo tem necessidade de comida, são os hormônios que provocam a sensação de fome. Numa situação de perigo, outros tipos de hormônios ajudam você a reagir. A central biológica que mantém as glândulas funcionando está situada dentro do cérebro, em uma região chamada hipotálamo. Todas as informações que penetram o cérebro passam por esta área. De lá surgem os comandos principais que são repassados para a glândula mestre do corpo, a hipófise, também chamada de pituitária. Imagine uma linha que vai do seu nariz até o centro de sua cabeça. Esta é a hipófise. Ela pesa menos de 1 grama, mas possui um imenso poder sobre todo o corpo. Ela libera vários hormônios diferentes que controlam o funcionamento do organismo. A hipófise é chamada de glândula mestre porque é ela que regula outras glândulas mais abaixo no corpo. As instruções químicas enviadas pela hipófise dizem para essas glândulas produzirem seus próprios hormônios. Entre outras coisas, a hipófise comanda o crescimento do corpo e a maturidade sexual. Ela produz o hormônio do crescimento, fazendo com que a criança desenvolva seus ossos e músculos. Num determinado momento, ainda pouco explicado pela ciência, o hipotálamo dá ordens à hipófise para desencadear a puberdade. O processo de transição de uma criança para um adulto leva 7 anos em média. É um período de crescimento rápido e de emoções muito intensas. A hipófise dá as ordens para que se produzam os 2 principais hormônios ligados à reprodução, a testosterona e o estrógeno. Eles determinam o desenvolvimento dos órgãos genitais. Nos meninos, os hormônios da hipófise estimulam os testículos, que passam a secretar a testosterona, que desenvolve os órgãos genitais e provoca o aparecimento de pelos. Nas meninas, os ovários produzem estrógeno, permitindo o desenvolvimento das mamas. Ao final da puberdade, os corpos de ambos os sexos estão preparados para a reprodução. Aqui também, a hipófise desempenha um papel importante. Ela libera os hormônios que desencadeiam o desejo sexual, preparando o homem e a mulher para o acasalamento e a reprodução. Nas mulheres, a hipófise dispara a liberação de óvulos, 1 a cada mês durante toda a vida fértil. No homem, controla a produção de espermatozoides em um número que chega a vários milhões por dia.
A hipófise tem muitas outras tarefas, além de regular o desenvolvimento do corpo humano. Ela também marca o compasso da nossa rotina do dia a dia. O relógio biológico sofre na rotina de Chris, um piloto de aviação comercial. Ele evita o jet lag sempre comendo e dormindo de acordo com seu próprio horário. Toda manhã, sua hipófise ativa as duas glândulas suprarrenais que se localizam acima dos rins. Elas ajustam o corpo e a mente para enfrentar o dia. Oculta debaixo de uma camada de gordura, a glândula suprarrenal é, na verdade, formada por duas glândulas separadas, uma dentro da outra. A camada exterior inicia o ciclo diário de hormônios com a produção de cortisol. O cortisol é produzido durante as primeiras horas da manhã. A sua concentração no sangue é máxima quando levantamos. É um tônico matinal que dá uma explosão instantânea de energia. Às vezes, o trabalho incessante do cortisol age contra nós. Quando você muda de fuso horário, ele permanece na mesma rotina durante vários dias. E quanto mais você envelhece, mais difícil se torna o ajuste de suas glândulas. Portanto, superar o jet lag não é apenas uma questão de ajustar o sono. Os hormônios podem levar uma semana para se adaptarem ao ritmo novo. À medida que o dia passa, o cortisol diminui. A parte interna da glândula suprarrenal libera a qualquer hora do dia dois hormônios associados ao estresse e à vigilância, a adrenalina e a noradrenalina. Como piloto de avião, Chris desempenha um trabalho muito estressante. Ele depende da adrenalina para manter o corpo e a mente prontos para a ação. Uma ameaça repentina faz com que esses hormônios aumentem dramaticamente, mesmo se o perigo existir apenas em um simulador de voo. A adrenalina e a noradrenalina agem diretamente sobre o coração, dilatando as artérias coronárias e acelerando os batimentos cardíacos. Elas agem do mesmo modo nos momentos de grande entusiasmo e nas situações de perigo. Quando você sente medo, raiva ou percebe algum perigo, o cérebro envia sinais nervosos diretamente para a glândula suprarrenal, que dispara no mesmo instante um jato de adrenalina e noradrenalina. Essas substâncias têm uma composição química quase idêntica. Apenas um átomo os diferencia. Moléculas desses dois hormônios estão sempre circulando no seu sangue durante todo o tempo que você passa acordado. O nível sobe numa situação de estresse. Qualquer que seja o problema provocado pelo simulador de voo, estes hormônios ajudarão Chris e seu copiloto a lidarem com ele. A adrenalina e a noradrenalina circulam em maior quantidade no seu sangue sempre que você experimenta uma situação de estresse. Quando você está na sala de espera para uma entrevista de emprego ou enfrenta um exame difícil, o seu nível de adrenalina fica bem mais alto do que o normal. E pode subir dramaticamente em momentos de tensão extrema, como um assalto ou a notícia de que terá de ser submetido a uma cirurgia. Stabilized. Um piloto de um Boeing 757 com 200 passageiros a bordo precisa estar em forma, sobretudo quando o motor está prestes a se incendiar. V1. Right engine fire. Rotate 17. Confirm that's the right engine fire. Right engine fire. O cérebro de Chris dá o alarme. Seu sistema nervoso responde imediatamente, enviando comandos para os músculos que manejam os controles. Aqui, em uma emergência, o cérebro telegrafa, através dos hormônios da adrenalina, várias mensagens para o coração, pulmões e outros órgãos vitais.
Essa dose extra de hormônios provoca um conjunto de mudanças físicas no piloto, a fim de prepará-lo para o desafio. As pupilas de Chris dilatam-se, aumentando o campo de visão dele. Sua respiração torna-se mais profunda e rápida, absorvendo mais oxigênio. O coração bate mais depressa, liberando mais sangue para o cérebro e os músculos. O suor aumenta para esfriar o corpo. Os músculos de Chris se contraem, ficam tensos, preparados para movimentos rápidos e vigorosos. Ele experimenta a clássica situação do animal acuado, que precisa escolher entre enfrentar o inimigo ou fugir dele. A complexa cadeia de reação das glândulas injeta mais hormônios na corrente sanguínea, preparando o corpo para a ação. $50, $30, $20. O sangue de Chris encheu-se de adrenalina e noradrenalina durante toda a simulação de emergência. Quando a situação de tensão termina, os hormônios começam a diminuir. Em cerca de 10 minutos, eles voltam ao estado normal. Os hormônios trabalham da mesma forma com qualquer pessoa, seja ela um adulto ou um bebê. Mesmo antes de você nascer, eles já estavam lá, ajudando a estruturar a sua vida. Este monitor de ultrassom mostra um feto de 9 semanas revirando-se no útero de sua mãe. Ele está agindo sob a influência do hormônio da vigília, o cortisol. Os hormônios definem as características fundamentais de qualquer ser humano. Se um feto é programado geneticamente para ser um menino, ele apresenta testículos que começam a produzir testosterona, substância essencial para o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. Em indivíduos geneticamente masculinos, porém com um defeito na síntese da testosterona, os órgãos genitais podem ter uma aparência feminina. Sem a testosterona, todos nós nasceríamos com corpo de mulher. Depois de 15 semanas de gestação, a glândula tireoide começa a liberar outro hormônio vital. A tiroxina controla o desenvolvimento do corpo das crianças e especialmente do sistema nervoso. Depois que o indivíduo se torna um adulto, ela continua regulando o metabolismo, ou seja, o aproveitamento da comida pelas células. A tiroxina também determina o nível de gordura que você queima e o grau de eficiência com que você utiliza o alimento que ingere. Um adulto deve renovar a cada dia 250 gramas de músculos e tecidos. Durante as 4 horas no simulador, o piloto gasta mais energia do que o normal. Nas situações de estresse, o consumo de energia das células é muito maior do que em repouso. Agora que passou a tensão, Chris precisa repor as reservas de energia. Seu corpo pede comida e líquidos para se recuperar do desgaste. Ele sente sede e fome. Overall, the detail went very well. Just 2 points I want to comment on, Chris. O cérebro percebe a necessidade de o corpo se reabastecer. O cérebro, por sua vez, se alimenta de um tipo de açúcar que se dissolve na corrente sanguínea, a glicose. A glicose é o único alimento consumido pelo cérebro. Se ela estiver circulando muito devagar, as células cerebrais passam fome e você começa a se sentir cansado e fraco. Quando você se alimenta, novamente entra em ação o sistema hormonal. Agora, quem vai trabalhar é o pâncreas, uma glândula enorme situada logo abaixo do estômago. O pâncreas é muito importante para a digestão da comida. Ele envia enzimas ao duodeno, a parte inicial do intestino. Lá, o alimento é quebrado em moléculas pequenas.
Logo depois que você come, o pâncreas envia instruções para o fígado, que aumenta o nível de açúcar no sangue. Aí o pâncreas libera insulina. Este hormônio instrui o fígado a retirar açúcar do sangue, guardando-o para quando for necessário. O teor de açúcar no sangue diminui no intervalo entre as refeições. O pâncreas então deixa de enviar insulina e libera um segundo hormônio, o glucagon. Ele tem uma ação oposta à da insulina. Sob a influência do glucagon, o fígado repõe o açúcar no sangue. O glucagon é uma molécula muito menor do que a insulina, mas é tão ativa quanto ela. Estes dois hormônios equilibram-se como se estivessem numa gangorra química. Juntos, eles regulam a quantidade de açúcar no sangue. Os hormônios organizam muito bem a complexa mistura de substâncias químicas que participam da digestão. No final da tarde, ocorre uma troca de posição entre os hormônios. A presença de alguns deles no sangue diminui e a de outros aumenta. Nosso relógio biológico controla algumas dessas mudanças, mas outras são produtos da nossa cultura e dos nossos hábitos. A hora da refeição impõe seu próprio ritmo. So how was your day? Well, I was with Enquanto a information. tiroxina controla a quantidade de gordura que você queima, a insulina acompanha o nível do açúcar no sangue. Ele sobe depois de cada refeição e, em seguida, começa a cair gradualmente até o ponto em que você passa a sentir fome novamente. A adrenalina também se faz presente na mesa do jantar. Quando o nível desse hormônio diminui, no final do dia, os seus sentidos se tornam menos alertas. Fica mais fácil para você relaxar e apreciar o gosto da comida. I think that's one of the problems. Com a diminuição da adrenalina no seu corpo, você começa a sentir sono. Vai chegando a hora de dormir, mas a transição entre a vigília completa e o sono profundo leva tempo. Os níveis de hormônios na corrente sanguínea alteram-se gradualmente, instruindo os órgãos e sistemas do corpo para a fase noturna de seu ciclo de 24 horas. O nível de hormônios no sangue de Chris aumenta 1h30 depois que ele adormeceu. Esses hormônios dão um sinal para que as células reponham a energia gasta durante o dia. Durante o sono, a adrenalina está em seu nível mais baixo. Um novo dia, outro avião repleto de passageiros, outro conjunto de hormônios tentando se adaptar a um fuso horário diferente. Há muitas maneiras de lidar com o jet lag, mas nenhuma cura. Nosso sangue transporta dúzias de hormônios. Ninguém sabe como controlar o modo como eles agem e afetam nosso cérebro e nossas emoções. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem voa da costa oeste para a costa leste sente o jet lag pelo dobro do tempo de quem faz o percurso contrário. A maioria dos passageiros quase não sofre o efeito do jet lag, mas uma azarada minoria de 15% enfrenta uma queda de até 70% no desempenho de suas atividades. Um problema parecido acontece com os trabalhadores que mudam seu turno de trabalho do dia para a noite ou vice-versa. Estas pessoas correm um risco maior de sofrer acidentes de trabalho nessas ocasiões. Não são todos os seus hormônios que são afetados quando você viaja, mas alguns deles entram em ritmo mais lento, atrasando a entrega de suprimentos para as diferentes partes do seu corpo.
Os hormônios são muito mais do que simples mensageiros químicos. Quando você enfrenta um ambiente hostil, eles o ajudam a sobreviver. Na medida em que os cientistas decifram os mistérios dos hormônios, descobre-se o enorme poder que eles possuem. Já hoje, quase todos os hormônios podem ser administrados em forma de medicamentos quando eles estiverem faltando no corpo. A medicina procura alternativas à substituição hormonal e até um transplante de pâncreas chegou a ser realizado em pessoas com diabetes. Seja lá o que nos guarda o futuro, os hormônios sempre regularão o funcionamento do corpo. Sem eles, os órgãos não se comunicariam de maneira tão harmoniosa. Afinal, os hormônios dominam uma língua universal válida em todos os fusos horários do mundo.